Amém, irmãos? Amém. Graça e paz a todos. Irmãos, pode se assentar. Bom, irmãos, antes de iniciarmos a mensagem, já faz uma semana, né, Araújo? Semana passada foi o pastor Araújo que pregou. Os irmãos estavam até chateados com o pastor depois daquela mensagem lá. Qual é o nome da mensagem mesmo que foi? Primícias, sobras ou primícias, né? Obrigado, meu filho. Depois dessa mensagem eu falei, vou deixar o pastor Araújo pregar, mas hoje nós vamos dar continuidade. Amém? Amém. Uma semana depois não faz mal, né, irmãos? Já tá curado. Então nós vamos pregar hoje sobre curando a ferida do abuso espiritual. E é um assunto, irmãos, muito forte, é um assunto polêmico, mas é um assunto extremamente necessário para que nós possamos entender o significado, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos usar um texto como base, mas antes de eu entrar direto lá na curando a ferida do abuso espiritual, nós vamos falar o que é esse texto dentro do contexto. Porque o abuso se dá quando nós tiramos o texto do contexto e aplicamos da forma que eu quero aplicar. E aí que vem o peso, aí é que vem o abuso. Então, projeta para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz assim, vamos ler juntos, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bom, pode deixar o texto aqui. Esse texto, irmãos, ele é um texto profundamente doutrinário e traz um ensino muito forte que o apóstolo Paulo estava aplicando à igreja de Coríntios. E só que esse texto, se nós tirarmos ele do contexto, ele traz um outro peso para a nossa vida. Veja só, se eu aplicar ele fora do contexto. Meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esse sempre abundante na obra do Senhor vai se transformar no trabalho, na abundância. Você tem que trabalhar, você tem que fazer para o Senhor, porque o trabalho do Senhor não é vão. E traz para nós uma responsabilidade, um medo, que isso vai fazer mal. Então, nesse primeiro momento, pode passar para mim, por favor? Eu quero falar no primeiro momento, pode passar, de o que seria essas marcas invisíveis na alma. Muitas pessoas hoje carregam marcas profundas na alma causado pelo que chamamos exploração espiritual. Talvez você nunca ouviu esse termo, exploração espiritual, mas esse termo ele existe. Cadê a Andréia aqui? Existe até um trabalho específico para isso, de pessoas que têm feridas, traumas, gerados por uma exploração espiritual. E são pessoas, irmãos, que por amor à obra de Deus, por amor a Deus, se entregam 100% do corpo e alma. E eles entregam corpo e alma, muitas vezes, a um sistema eclesiástico rígido que exige 100% de dedicação. E sob essa pressão de cobrança, de culpas, muitos vão deixar de lado a própria saúde, vão deixar de lado o descanso, vão deixar de lado a família, vão deixar de lado filhos, tudo em nome de uma suposta obra de Deus. Às vezes, nós olhamos um pastor que ele está na igreja todos os dias, mas seus filhos não.
Às vezes nós olhamos um casal que está na igreja todo dia, mas seus filhos não querem estar na igreja todo dia. Às vezes você olha um homem que está na igreja todo dia, mas sua esposa não quer estar na igreja todo dia. Ou você vê uma esposa na igreja que o seu marido não quer estar na igreja com ela. Por quê? São traumas que foram gerados, que aquela pessoa começa a rejeitar o evangelho ao invés de unir. E qual é o resultado disso, irmãos? Qual é o resultado dessas marcas invisíveis na alma? Traz um resultado que nós chamamos que é um ciclo do trauma, que começa com esgotamento extremo. Eu confesso para os irmãos, já teve época da minha vida que falava de ir para a igreja e me dava dor de estômago, porque era tanta pressão, era tanta coisa que tinha que... Aquilo me dava um frio no estômago, dor de estômago, e exatamente vai gerando um trauma, um esgotamento. E esse trauma, esse esgotamento, irmãos, ele vai envolvendo quem está perto de você. Se você sofreu um trauma, se você sofreu um abuso, a palavra abuso é muito forte, né? Então, quando se fala de um abuso sexual, a pessoa tem aquilo assim, existem gatilhos que a pessoa rejeita, aquilo traz um trauma para a vida da pessoa. Quando é um abuso espiritual, também traz gatilhos. Também traz situações que as pessoas... Quem não conhece alguém aqui que já viveu um tempo como cristão e agora não quer falar mais de igreja com ele? Não quer mais tocar no assunto de igreja com ele porque ele gerou um trauma, um peso tão grande que ele não quer saber de igreja. Quantos jovens, às vezes, cresceram na igreja debaixo de uma pressão, de um trauma gerado na família, que quando cresce, não quer saber mais de igreja, hipótese nenhuma. São traumas que são gerados. E quando alguém finalmente consegue sair desse trauma, desse sistema, desse peso, normalmente existe uma reação natural que é ir para o outro extremo. O primeiro extremo é a exploração, é o abuso. O outro extremo é, eu não quero fazer mais nada. A gente chama esse outro extremo do isolamento espiritual. A pessoa não quer mais ser usado, a pessoa não quer mais servir, a pessoa não quer mais trabalhar na obra de Deus, a pessoa não quer mais ter responsabilidade. É um outro extremo. E por que eu estou nesse outro extremo? Porque eu sofri um abuso espiritual. Eu fui machucado espiritualmente. E como encontrar o equilíbrio? Como encontrar o equilíbrio? Como curar a ferida do abuso espiritual sem apagar o amor sincero por Deus? Como voltar a servir com alegria, mas estabelecendo limites saudáveis e bíblicos? É exatamente isso que nós vamos falar hoje nesse culto. É exatamente isso que nós vamos falar. Através de uma exposição de 1 Coríntios 15, 58, nós vamos entender que o fardo de Jesus é leve e que a obra dele não exige a destruição da sua família, a destruição do seu lar, a destruição dos seus filhos. A obra de Deus não exige isso. Porque às vezes nós ficamos tão focados, tão cegos em querer fazer para a obra de Deus, que muitas vezes nós perdemos, deixamos de exercer o sacerdócio do crente na nossa casa, o papel do sacerdote do lar, e nós às vezes somos tão fiéis a Deus, mas perdemos a nossa família, aquilo que é mais precioso que o Senhor nos confiou. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Mas para entrar nesse assunto, irmãos, nós primeiro temos que entender qual é o contexto bíblico e histórico desse texto. Então vamos lá. O contexto histórico de 1 Coríntios 15, Paulo vai expor ali uma tratativa, uma correção teológica. Havia um desvio da doutrina que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Então, nós
precisamos olhar o que estava acontecendo. Na cidade de Corinto, era uma metrópole grega, vibrante, era um centro comercial de imensa riqueza. Mas também era um caldeirão de pluralismo cultural. Havia várias religiões, havia várias culturas, havia idolatria, havia imoralidade naquele lugar. E Paulo planta ali uma igreja. E essa igreja foi plantada por Paulo, e nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo ele plantava a igreja, ficava um tempo, depois ia plantar outra igreja, e assim surgiram as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, ele não ficava fixo numa igreja, ele plantava a igreja, pessoas iam cuidar da igreja, ele ia para outro lugar. Mas ele sempre tinha informação do que estava acontecendo nas igrejas, ele tinha esse conhecimento. E chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que a igreja de Corinto estava tendo uma divisão, uma divergência teológica. Alguns da igreja estavam dizendo que não haveria ressurreição dos mortos, que não haveria mais ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, ali havia uma divergência, e aquela divergência preocupou o apóstolo Paulo, porque alguns cristãos estavam sendo influenciados, estavam sendo levados por vento de doutrina, estavam sendo manipulados por alguns gregos, dizendo que o dualismo grego dizia o seguinte, que a ideia filosófica era o seguinte, o espírito é bom, mas o corpo físico não serve para nada, é irrelevante. E aí aqueles cristãos começaram a achar que a ressurreição não importava mais. Ora, se a ressurreição não importa mais, o que a Bíblia diz que nos últimos tempos todos vão o quê? Ressuscitar. E se a ressurreição não importa mais, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vivo está. Então veja só, se a ressurreição não importa, Paulo se preocupa por quê? Se os mortos não ressuscitarão, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã. E se a pregação é vã, a fé é vã e Cristo não ressuscitou, Paulo afirma o seguinte, nós estamos vivendo no pecado. Porque se Cristo não morreu e ressuscitou, o nosso preço do pecado não foi pago. Então, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai trazer essa correção ali aos cristãos daquela igreja. E ele vai entrar no versículo 58, ele começa a falar e ele entra ali, logo, na primeira palavra do versículo, qual é? Portanto. O que isso significa? Paulo está dizendo aqui o seguinte, que a firmeza ao trabalho abundante só faz sentido porque a ressurreição é um fato histórico garantido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, ó, toda a doutrina da ressurreição de Cristo ela é válida. Portanto, a nossa recompensa está no fato que Jesus morreu por mim e por você. A nossa recompensa está em que Cristo pagou um preço na cruz que eu não poderia pagar, que eu não tinha condição de pagar. Por isso ele vai entrar no versículo 58, e no versículo 58 ele vai fechar o capítulo 15, trazendo 3 marcas da fidelidade. E ele vai falar, olha o que diz o versículo, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, a primeira marca, firmes, sedes constantes, segunda marca, e a terceira é abundante. Então ele fala de 3 marcas de fidelidade que o cristão precisa ter, e nós vamos explicar uma por uma aqui para os irmãos entenderem. Pode passar para mim, por favor? E aí, ele vai falar firmes, constantes. O que quer dizer, o que Paulo está ensinando aqui com a palavra firme? Quando ele fala das 3 marcas da fidelidade, ele está falando da postura da alma de quem vive uma experiência com Cristo. E a primeira, a postura da alma firmes. Do grego, hetraios,
invoca a imagem de algo assentado sobre uma base sólida, como um edifício de alicerces profundos. Então, quando Paulo fala aqui firmes, ele está dizendo de algo sólido, de algo, no dicionário, significa solidez, que não se move facilmente, fixo, seguro, consolidado. E na convicção doutrinária que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, ele está dizendo, olha, significa ter estabilidade mental e espiritual fincada na verdade bíblica. Lembra que ele está discutindo, ele está ensinando algo doutrinário. Nós não podemos ser levados para falsas doutrinas, nós não podemos ser levados para aquilo que a palavra não diz. O apóstolo Paulo, então, ele fala, nós precisamos estar firmes, né? Ter estabilidade mental e espiritual fincada na verdade bíblica, não se deixando levar por pressões culturais ou novidades teológicas, porque o que aquela igreja estava sofrendo ali era algo, uma novidade teológica inventada por alguém. O apóstolo Paulo está corrigindo. Precisamos ser firmes. E aí eu quero trazer para o dia de hoje. Hoje nós precisamos ser firmes, irmãos. Sim ou não? Sim, mas firmados em quê? Na palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus é aquilo que é alicerce. A palavra de Deus é aquilo que traz a resposta para tudo que eu preciso na minha vida. Tudo está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, precisamos estar firmes. E quando ele se refere ao firme aqui, está dizendo assim, na sã doutrina, naquilo que ele passou, naquilo que foi ensinado. Depois da palavra firmes, ele traz uma outra palavra. Aqui é a postura da alma firme, aqui é a resistência ativa. Qual é a resistência ativa? Constante. E aí, irmãos, quando nós falamos em constante, é uma palavra grega aqui que eu não vou nem tentar falar. Metakinetos. Significa inabalável ou imóvel. Representa perseverança contínua e regular. Ou seja, o constante aqui não é oscilação. Uma hora eu estou dando glória a Deus, uma hora eu estou murmurando, uma hora está na bênção, uma hora eu estou... Os irmãos estão... Então ele está dizendo de algo constante, inabalável. Resistência externa é a capacidade de continuar caminhando quando o cenário muda. As contrariedades aumentam ou quando há falta de reconhecimento humano. O que ele está dizendo aqui? Ser constante, o que é externo não pode me afetar. O que vem de fora não pode me afetar. O constante aqui, firmes e constantes, ele está falando de algo, firmados na palavra e constantes, caminhando na palavra. O texto aqui remete a caminhar. Enquanto a firmeza é a base, a constância é o movimento de caminhar constante. É a capacidade de continuar caminhando quando o cenário muda. Os irmãos já prestaram atenção que, às vezes, quando está tudo bem, eu deixo de buscar a Deus. Quando está tudo ruim, eu começo a buscar. Isso é constância? Não, isso é oscilação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, nós precisamos ser constantes. Ter a capacidade de continuar caminhando quando o cenário muda, quando o vento sopra contra, quando o cansaço aperta, ou quando o reconhecimento humano não vem. E é interessante porque ele fala dessa constância. Porque se eu faço para o homem ver, quando o homem não vê, o meu combustível acaba. O pastor não viu o que eu fiz? Meu combustível acaba. Agora, quando eu faço para o Senhor, eu tenho a constância sabendo que o Senhor está sempre vendo todas as coisas. E aí, ele passa para o terceiro, pode passar para mim? Sempre abundantes. Eu quero separar essa frase, palavra por palavra. Sempre. Sempre, o que é sempre? Fosse definir sempre. Todo dia, mais o quê? Contínuo. Ele não diz no texto aqui, toda vez que você estiver feliz, seja abundante. É isso que ele diz? É isso que ele fala?
Toda vez que você comprar algo que você quer, seja abundante. Toda vez que você tiver com saúde, seja abundante. É isso que ele fala? Diz sempre. Então, irmãos, as palavras vão se encaixando. Firmes, constantes e sempre abundantes. E aí, esse sempre abundantes é a medida do serviço cristão. E é aqui que é um perigo, porque o comodismo aqui é ruim e a exploração é péssima. O que é a medida do serviço? Sempre abundantes. Significa transbordar. Significa ir além da medida comum. Ir além da superfície, exceder de forma generosa a medida comum do esforço. Na perspectiva bíblica e reformada, o serviço a Deus é uma resposta natural de extremo o quê? Gratidão à graça. Ou seja, pastor, mas espera aí, agora preciso entender. O que é de extrema gratidão à graça soberana recebida? Veja que o sempre abundante não vai estar ligado a uma imposição. O sempre abundante não vai estar ligado a uma determinação de uma instituição, a uma imposição ministerial. Irmãos, muitos pastores não pregariam essa palavra que eu estou pregando hoje. Por quê? Porque para eles, para muitos pastores, a ideia é, quanto mais vocês interpretarem isso aqui como uma obrigação de obediência ao pastor, é melhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que é de extrema gratidão à graça, de extrema gratidão ao sacrifício de Jesus, de extrema gratidão à salvação, de extrema gratidão dos meus pecados perdoados, é de extrema gratidão a tudo que Jesus fez por mim e por você. Não é uma gratidão, irmãos, porque o pastor impôs, porque o ministério impôs, porque a igreja impôs, porque tem que ser assim. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Paulo está ensinando. Paulo poderia ser autoritário e dizer, vocês têm que fazer o que eu mando. E Paulo não fez isso. Paulo falou, olha, vocês têm que ser sempre abundantes. E esse abundante significa de uma forma extrema a gratidão, a graça soberana recebida, e não uma obrigação legalista. O que é uma obrigação legalista? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o legalismo. Uma obrigação legalista, por exemplo, você não pode isso. O que a Bíblia diz que nada, você não pode fazer isso. Porque se fizer isso, te coloca um peso, te coloca um medo. Os irmãos já ouviram falar da teologia do medo? A teologia do medo é aquilo que você tem medo de fazer qualquer coisa, porque se eu errar, eu perco minha salvação. E eu pergunto para você, o que você faz te garante salvação? Porque se eu falar, se eu pecar, eu perco minha salvação, eu já estou condenado, porque quem aqui não pecou hoje? Nós pecamos todos os dias. A nossa salvação foi comprada por sacrifício. Jesus Cristo pagou um preço por mim, por você. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele pagou esse preço, e é essa palavra aqui, a medida do serviço cristão é gratidão, extrema gratidão. Meus irmãos, nós precisamos ser gratos à salvação que recebemos, ao sacrifício de Cristo. E o apóstolo Paulo fala, não é uma obrigação legalista para barganhar a salvação. Quando nós falamos de sistema, o sistema barganha a salvação. Olha, se você fizer isso, eu vou te chamar para isso. Se você se enquadrar nisso, você vai ser levantado para isso. Se você for isso, você vai ser isso aqui. Ele barganha a salvação em troca, sabe de quê? Da tua mão de obra. É isso que o apóstolo Paulo está batendo aqui. O apóstolo Paulo, ele acrescenta o peso da constância temporal. Sempre. Não é um entusiasmo passageiro, mas um zelo contínuo de equilibrado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Vim para o departamento de louvor. Glória a Deus, aleluia, estou no ensaio. Tá, passou um mês. Ai, ensaio. É isso que não pode, tem que ser sempre, constante. A constância temporal sempre não é um entusiasmo passageiro, mas um zelo contínuo, equilibrado.
E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não fala de um entusiasmo sazonal, mas uma entrega contínua. E esse sempre abundante é aonde? O que é que o texto diz? Pode passar? Sempre abundantes na obra do Senhor. E aí, irmãos, o perigo disso aqui é banalizar a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? E a obra do Senhor, ele não está se referindo aqui a tarefas burocráticas, ele não está se referindo aqui a dentro do templo. A obra do Senhor é só dentro do templo, irmãos? Não, vai além disso. E nós podemos dividir a obra do Senhor, primeiro, ensino e proclamação. O avanço intencional da verdade bíblica, pregar a sã doutrina, instruir com fidelidade, combater os enganos teológicos e tornar Jesus Cristo verdadeiramente conhecido. Isso é fazer a obra. Isso é fazer a obra. Depois, ele vem para a edificação do corpo. O cuidado pastoral recíproco, discipulado individual, aconselhamento, reconciliação de conflitos, serviço prático e acolhimento dos necessitados na igreja. Terceiro, é a redenção do cotidiano. A vocação integral no trabalho lícito, viver sobre o conceito do coram Deo, glorificar a Deus na profissão, nos estudos e na administração do lar. Vamos falar um pouquinho de cada um. Muitas vezes, quando nós falamos da obra do Senhor, nós queremos individualizar isso ao serviço. A interpretação dada ao serviço, ela tem um peso. Se você não fizer, se você não for abundante, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, traz um peso gigantesco para a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele consegue mostrar aqui que a obra do Senhor vai além disso. Ele tem o peso de proclamar o ensino, de trazer o ensino da palavra. Ele tem o peso do cuidado pastoral, do discipulado, do aconselhamento. Ele tem do serviço prático, do acolhimento ao necessitado na igreja. Então, eu vou deixar a redenção cotidiana mais para frente um pouquinho. Então, quando ele fala desses dois aqui, eu quero que você reflita aqui comigo uma pergunta que eu vou fazer. Você tem sido firmes e constantes na obra do Senhor? Só com esses dois itens aqui? Você tem sido firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundante na obra do Senhor? Lembrando que abundante é fazer além, ir além. Não é o mínimo, não é o básico, não é, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu vou no culto aos domingos. Isso não é abundante. Não é abundante. Então, essa reflexão que nós precisamos ter. E não é uma reflexão que eu tenho que ter e fazer essa análise baseada numa imposição de um sistema ou baseado numa imposição do ministério. Porque quando eu faço essa interpretação baseada, eu estou sempre em falta. Eu estou sempre em falta. E o terceiro aqui, que eu acho muito importante, e às vezes nós deixamos, esse cotidiano, é uma das maiores contribuições de entendimento do texto. A obra do Senhor não se limita apenas ao sagrado, em oposição ao secular. Quando Paulo escreveu lá em Colossenses, ele diz aos servos que trabalhavam em tarefas absolutamente comuns, ele diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E aí, irmãos, eu quero dizer que fazer a obra do Senhor é quando ninguém te vê lá no trabalho. É quando você deixa de fazer o que você poderia fazer. Você fala, não, meu patrão, isso aqui. Você está deixando de fazer a obra do Senhor. Porque olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo lá em Colossenses 3, 23 e 24. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, essa obra,
Servir na obra do Senhor, ser sempre abundantes na obra do Senhor, vai muito além do que nós imaginamos e da forma que é traduzida, da forma que é aplicada fora desse contexto. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que tudo que nós fazemos na nossa vida, ela tem que ser para louvor e glorificação ao nome do Senhor. Isso é a obra do Senhor. Quando ninguém te vê, você precisa estar fazendo a obra do Senhor. E aí é difícil, porque quando nós estamos acostumados num sistema, quando nós estamos acostumados com uma imposição, tem que ser assim, tem que fazer para alguém ver, tem que fazer para o pastor ver, tem que fazer para o meu líder ver, tem que fazer para a sociedade ver. Né? Eu fico muito incomodado quando alguém vai ajudar um necessitado. Estou dando uma cesta básica aqui, eu pego meu celular, estou dando cesta básica aqui para o irmão aqui que está precisando. Isso é fazer a obra do Senhor? Não é, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando você faz o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso não é fazer a obra do Senhor, isso é a promoção da pessoa, que é se autopromover. E isso não é fazer a obra de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, depois de falar isso tudo, o apóstolo Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho não é vão. Pode passar, por favor. O trabalho não é vão, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fora do contexto, esse texto aqui, ele te bota na parede, te diz, ele gera aqui uma moeda de troca. Se você fizer para Deus, Deus te dá. E é assim que funciona. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, dentro do contexto, no original, a palavra que nos indica o vazio de propósito. Ou seja, o vosso trabalho não é vão, não é vazio no propósito. Não é vazio no sentido de que, estou fazendo sem objetivo. O que o apóstolo está dizendo, vosso trabalho não é vão no Senhor, por quê? Porque Ele já ressuscitou, o preço já foi pago. É isso que ele está dizendo, não está dizendo aqui que Deus vai te dar algo no futuro, não, porque o que Ele tinha que dar para mim e para você, Ele já deu. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E aí as pessoas pegam esse texto aqui e colocam isso aqui como algo material. Se você for fiel ao Senhor todos os dias no culto, Ele vai te dar um emprego. Mas peraí, Ele pode te dar um emprego? Sim ou não? Pode, Ele é Deus. Ele pode te curar? Pode, Ele é Deus. Mas não é isso que a palavra está dizendo. O problema é que a gente troca, inverte e coloca, se você for fiel a Deus, você vai ser curado. Aí a pessoa morre. E aí? Que Deus é esse? Não, meus irmãos, não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque Jesus, Cristo, já pagou o preço da nossa salvação. É isso que ele está dizendo. Olha, sede firmes, constante, sempre abundante, porque o nosso trabalho não é vão. O que ele está dizendo? Olha, continua, persiste, não oscila, seja abundante, faça o melhor, porque Jesus já pagou um preço por você. O que ele está dizendo? Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por você. E aí a pergunta que nós temos que refletir aqui, o quanto eu sou grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem me feito. Lembra de sobras e primícias? O que eu estou dando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito, pela salvação. E aí, irmãos, agora entra aqui, como identificar que essa linha tão fina de o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é uma exploração. Não é o desvio da palavra e se desvia para a exploração. E aí é o perigo da manipulação. Infelizmente, a história da igreja mostra que textos como 1 Coríntios 15, 58 já foram usados e são usados fora do contexto, maliciosamente distorcido para validar o que chamamos de abuso espiritual. E o abuso espiritual entra exatamente aqui, dizendo que o abuso espiritual tem um propósito: exploração da mão de obra voluntária. E aí, muitos utilizam desse texto na pressa por resultados, por crescimento numérico da igreja, por manutenção de estrutura, por lideranças para
usar. E aí o que a liderança faz? Se você não estiver aqui, vai dar errado. Como se você fosse o responsável por um resultado que Deus está no controle de tudo. E aí gera um medo. Né? Quem nunca teve medo de faltar um culto? Porque se eu faltar um culto, o que acontece se eu faltar um culto? É você com Deus. É você com Deus, meu irmão. Eu acho que quando você vive essa exploração espiritual, ela te gera uma certa tranquilidade, mas o resultado no teu corpo, na tua casa, é terrível. E aí, veja só, quais são aqui alguns sinais de abuso, né, espiritual. O abuso espiritual ele vai estar sobre a cobrança de resultados estruturais, de liderança, gera sobrecarga, esgotamento espiritual, roubando a alegria do serviço. Meus irmãos, eu já vi muita gente indo para a igreja dizendo assim, cara, eu tenho que ir na igreja hoje. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. E o que o apóstolo ensinou é a obrigação de eu ter que fazer? Ou é o desejo de gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez por mim? A gratidão pela graça, pela misericórdia, pelo perdão de pecados. Então, passa por favor para mim. Aqui, nós temos sinais de alerta. Centralização e idolatria da estrutura. Esse sinal de alerta aqui faz você crer que se você parar, a obra de Deus fracassará. Olha, se você parar, a obra de Deus vai fracassar. A obra pertence ao Senhor, não ao homem. Então, irmãos, vou dizer para você, se você fizer, glória a Deus. Porque Deus já pagou o preço por aquilo que você está fazendo. Se você não fizer, Deus vai fazer de outra forma. Deus não precisa de mim, de você. É duro isso, mas Deus não precisa. Às vezes você quer se colocar no lugar como se Deus precisasse de você. Olha, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada. Ele é soberano, Ele está no controle. Então, essa centralização, essa idolatria da estrutura, dizendo, você tem que fazer, porque se você não fizer, Deus vai te castigar. Se você não fizer, né, você não vai ser recompensado. E não é isso que a palavra está dizendo. A obra pertence ao Senhor e não ao homem. O segundo é a negligência de outras esferas. Exige o sacrifício e a destruição da saúde do seu casamento. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, porque esse sinal de alerta aqui, quando você diz que está fazendo para Deus e negligencia as outras áreas da sua vida, eu tenho que ir na igreja hoje porque tem culto e a sua esposa está passando mal, está precisando de ajuda, você precisa estar do lado dela ali, e você fala, primeiro o Senhor, depois você, Deus está cuidando dela, mas isso é o que a palavra de Deus ensina? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Não, porque a Bíblia fala que aquele que não é capaz de cuidar dos seus não é digno, irmãos, não é digno. Então, quando você negligencia outras esferas, e eu vejo isso aqui, eu já pedi até desculpa à minha esposa, porque eu vendo isso aqui, quantas vezes na minha vida tinha uma festa de casamento, o irmão dela casou, no dia do casamento do irmão dela, eu falei, deixei ela na porta da festa, e falei, eu estou indo para uma reunião, depois eu volto. Como se eu estivesse fazendo para o Senhor algo que eu estava lá, minha esposa, num evento da família, sozinha. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que ser isso. Eu estava negligenciando a minha família. E às vezes a pessoa negligencia tanto a família, que os filhos se perdem, e ele nem vê que os filhos se perderam. Às vezes o casamento está acabado, ele não está vendo que o casamento acabou. A família é o seu primeiro ministério bíblico. Quando nós falamos aqui, nós chamamos o grupo de homens pastores do quê? Da família.
O homem, mas eu não sou pastor, mas da sua casa você é o pastor, da sua casa você é o sacerdote, da sua casa você tem a responsabilidade. Se tudo que você vai fazer em prol da obra de Deus, dizendo que é a obra de Deus, faz você negligenciar a sua casa, a sua família, os seus filhos, está indo contra a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai arrumar um compromisso familiar todo domingo, porque aí você está colocando a tua família acima de Deus, não é isso. Mas você tem que tomar muito cuidado naquilo que faz negligenciar a sua família. Às vezes uma pessoa me procura aqui e fala, pastor, eu não vou estar na igreja esse final de semana, que eu vou estar viajando com a família. Sabe o que o pastor fala? Se você não estiver aqui, meu irmão, vai fazer falta. Se você não estiver aqui, não, meu irmão, não pode ir, não. Não faço isso. Sabe o que eu falo? Meu irmão, vai com o Senhor, que o Senhor te abençoe, tenha uma boa viagem, aproveita o passeio, descansa com a família, porque isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. É você estar perto do teu filho, e teu filho fala assim, meu pai é da igreja, mas ele não me abandonou, meu pai é da igreja, mas está do meu lado. E aí sabe o que vai fazer? Teu filho vai querer ir na igreja contigo. Agora, qual filho vai querer ir na igreja do pai, se o pai coloca a igreja sempre em primeiro lugar, esquece, perdendo momentos lindos com o filho, com a família, porque priorizou aquilo que era a obra de Deus e estava indo contra a palavra de Deus. Isso é abuso, porque aí quando você acorda desse abuso, talvez já é tarde. A ferida já gerou, o machucado já gerou. Terceiro, falta de transparência. Exige sacrifício extremo dos voluntários, tempo, energia, sem qualquer prestação de conta com os líderes. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem algumas pessoas, quando eu falo isso, não acreditam. E talvez os irmãos falam também, alguns não vão acreditar. Hoje eu estava conversando com um irmão de outra denominação, e ele passou aqui, viu a igreja, e falou, poxa, lá que é a igreja de vocês. Falei que era, e contando a história de como começou. E aí, quando eu falei com ele que nós prestamos conta todo mês, ele falou, hã? Vocês prestam conta do dízimo com a igreja todo mês? Eu falei, é. Ele, rapaz, mas isso é maravilhoso, isso é muito bom. Por quê? Porque não é meu, irmãos. Então, precisa ter transparência. Qualquer coisa que falta transparência, te exige sacrifício, mas não tem prestação de contas, não diz. Isso é abuso. E eu acho que, para fechar a parte do abuso, a resistência à punição, ao não, o estabelecimento de limites. Então, veja, isso aqui é tão forte isso aqui, porque em ambientes abusivos, dizer não ou pedir um tempo para descansar é visto como falta de fé. Ah, você não quer fazer, não? Você não vai? É como se fosse uma rebeldia. Em um corpo saudável, o não temporário de um irmão precisa ser respeitado. Então, o estabelecimento de limites ou pedido de descanso é interpretado por falta de fé, rebeldia ou frieza espiritual. Quando alguém fala, pastor, eu não estou podendo mais exercer essa atividade na igreja, eu preciso me cuidar, estou com problema de saúde. Aí você fala assim, meu irmão, tu está fraco. Que isso, Senhor em primeiro lugar, você precisa fazer para o Senhor, não. Aí te coloca aquele medo, aquele peso, e você deixa às vezes de pensar, eu vou abandonar isso aqui, vou ser punido, vou para o banco, vou entrar em disciplina, Isso é abuso. Isso é abuso. Agora, pode passar? A maior motivação, irmãos, para separar essa linha, você precisa interpretar o seguinte, a minha motivação é a graça, é a gratidão ou é a imposição? É isso que vai diferenciar do abuso para o ato de gratidão. Então vamos lá. Discernindo o serviço, só para os irmãos entenderem. Critério de avaliação, serviço legítimo, bíblico e exploração, abuso. Motivação principal. Se a motivação for amor, for graça e gratidão à cruz, é bíblico, é legítimo. Se a motivação for culpa, medo, de rejeição e ativismo, é
Abuso. É exploração, não tem outra coisa. Respeito aos limites. Valoriza o descanso e a criatura limitada. Quem nunca ficou cansado aqui? Quem nunca, às vezes, fala, pastor, eu preciso de um tempo. Às vezes você precisa de um tempo para estudar, para se preparar para o mercado de trabalho, para desenvolver. E eu falo, meu, tu não vai vir na igreja? Tu vai ficar 3 meses fora? Não, não pode. Mas a pessoa precisa estudar, precisa... Então, se valoriza o descanso, se valoriza o teu limite, amém, é bíblico. Agora, se exige esgotamento físico e mental, não é bíblico, é exploração, é abuso. Foco ministerial. Se o objetivo é desenvolvimento e pastoreio de pessoas, é bíblico. Se o objetivo for o cuidado, for o pastoreio, se for o desenvolvimento de você como cristão, um discipulado, é bíblico. Agora, se for manutenção e crescimento da estrutura, é abuso. Postura da liderança, mutualidade, caminha e serve junto. É bíblico. Se for autoritarismo de pedestal e cobranças, é abuso. E aí, eu conto isso aqui, uma vez, uma irmã estava chegando na igreja aqui, eu estava lá embaixo, varrendo o portão lá embaixo. Tinha uns lixos que eu estava varrendo. Aí, a irmã chegou e falou, pastor, quero te apresentar aqui um convidado aqui. Aí eu estava com a vassoura na mão, a pessoa me olhou de cima e embaixo e falou, tu que é o pastor? Eu falei, sou. E pastor varre? Ué, por que não? Por que eu não varreria? Então, é mutualidade. O apóstolo Paulo, ele começa o texto, fala, portanto, ele diz o quê? Meus amados irmãos, ele se coloca no mesmo nível. Quem participa aqui do congresso de família, às vezes é até dolorido isso, né? Pastor, às vezes fica preocupado, mas está no congresso de famílias, irmãos podem observar. Às vezes eu estou ali, ajudando os irmãos a servirem, ficar ali na fila, eu vou ser o último a pegar o prato de comida. Não vou na frente, sou o último. Às vezes eu fico olhando assim, a picanha está acabando, eu falo, irmão pegou 3, eu falo, ei, Jesus, vou ficar sem. Mas faz parte, meu irmão, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é cumprir a palavra. Eu tenho que andar junto. Por que eu vou comer primeiro que os irmãos da igreja? Por que eu vou ser servido primeiro do que os irmãos? Por que tem que ter uma vaga separada para mim porque eu sou pastor da igreja? Não existe isso, irmãos. É mutualidade, caminha e serve junto. Agora, quando há exploração, há autoritarismo. Eu sou pastor da igreja, acabou, hein? Ninguém toca mais no assunto. Falei, está falado. Nossa reunião de conselho, às vezes, tem debate, né? Só a gente discute, a gente fala, olha, pastor, eu acho que isso aqui não é assim, aqui dali é assado, vamos fazer desse jeito. O vídeo que nós postamos aqui para falar desse culto, nós botamos no conselho, os irmãos sabiam? Porque foi um vídeo forte, né? Foi um vídeo assim, eu falei, isso vai dar problema. Mas foi um vídeo forte, o que a gente vai fazer? Vamos postar ou não vamos postar? Se fosse um pastor autoritário, poste isso aí que eu seguro. Não, irmãos. Botei lá no conselho, falei, irmãos, o nosso irmão da mídia fez um vídeo, eu queria saber a opinião dos irmãos. O que os irmãos acham? Coloca ou não coloca? Aí tinha um que era mais forte ainda, a gente achou melhor não colocar, tiro um pedacinho. Aí um me mandou no privado, pastor, eu falei, não, a gente já viu, nós vamos trocar. Ou não, mas o que é? Andar junto, caminhar e servir junto, irmãos. É isso que é a diferença. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que isso aqui, a gente vive muito isso aqui, e esse abuso gera feridas, machuca. Uma pessoa que viveu o autoritarismo, ele não quer mais, ele tem até medo de falar, não, pastor, não. Que viveu o medo, a culpa, que colocou a família em segundo plano, esse abuso, esse esgotamento feriu, machucou. E eu vejo muitas pessoas às vezes chegando aqui ferida, machucada, querendo desistir, com medo, com peso, achando que acabou. E vai para 2 extremos. Um extremo estava servindo, sendo pressionado, agora não quer fazer mais nada. E se eu estou sendo pressionado aqui, eu estou fora da palavra, e se eu não quero fazer mais nada, eu também estou fora da palavra. Porque o apóstolo Paulo, ele não fala, olha, não trabalha, não, ele diz,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. O que o apóstolo Paulo diz hoje, é dizendo assim para mim e para você: Miguel, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sempre abundante, porque o que Jesus fez por você já pagou um preço pela tua vida, pelo teu pecado. É isso. O combustível disso aqui está aqui, gratidão à cruz. Se a motivação que eu tenho tem que estar na cruz, irmãos, não pode estar em outro lugar. Pode passar. E hoje eu quero convidar a igreja a uma reflexão, a viver esse equilíbrio. Porque muitos que estão aqui hoje já falaram comigo: pastor, me machuquei tanto que eu não quero mais nada. Já me feri que eu não quero mais ter responsabilidade, eu não quero fazer mais nada. Eu quero só assistir o culto. Eu vou na igreja, assisto o culto, vou embora, recebo a minha bênção e vou embora. Você está servindo de forma abundante ao Senhor? E aí nós precisamos saber que o caminho da cura, o fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve. Quando eu entendo que a minha motivação é a cruz, o peso vai embora, irmãos. Porque eu fico constrangido de não fazer para Deus diante daquilo que Deus fez por mim. O Deus que chamou para servir é o mesmo que instituiu o descanso como um mandamento da graça. A cura da ferida do abuso espiritual envolve redescobrir a beleza do serviço voluntário sem o peso da manipulação humana. O amor a Deus com liberdade é plenamente possível ser abundante na obra do Senhor, mantendo limites saudáveis, zelando por si e pela sua família. Teve um domingo que eu não estava aqui. Falei, eu não vou poder estar na igreja. Não estava trabalhando, mas eu tinha um compromisso com o Lucas, meu filho. Eu prometi meu filho de levar num campeonato de xadrez, ele estava disputando um campeonato de xadrez, sábado e domingo, cansado, fiquei cansado, vou mentir para os irmãos, não, cansado, não foi? Fiquei cansado, das 10 da manhã às 8 da noite, olhando aqueles meninos jogar xadrez, minha cabeça já estava toda... Mas eu tive um compromisso com ele, meus irmãos, de forma saudável, zelando pelo quê? Pela minha família. Daqui a 20 anos, ele vai ter o filho dele e vai lembrar, meu pai foi no campeonato de xadrez comigo. Todo sábado de tarde eu vou no futebol dele. Grito, participo, falo, levo a Letícia para a faculdade, às vezes conversando com a Lelê para a faculdade. Pai, me busca aqui, a gente vira motorista. Quem já virou motorista de Uber aqui para os filhos? Glória a Deus, hein? É isso aí, a gente vira. Né? Agora ela está dirigindo, graças a Deus, glória a Deus. Hein? Mas faz parte do serviço, irmãos. Servir a família. Ah, minha filha, eu não posso. Quantas vezes eu falei não? Quantas vezes, meu irmão, eu proibi a minha filha de ver a novelinha lá, qual novela que era que tu falava, qual é? Carrossel. Olha só que loucura. Não pode ver Carrossel não, que isso não é de Deus. Olha quanta coisa que você bota na cabeça. Ah, não pode ver isso que não é de Deus. Meu filho falou, pai, posso ver o Homem-Aranha no cinema? Vai lá e vê o Homem-Aranha. Meu irmão, são coisas que a gente às vezes leva para um legalismo tão pesado que afeta todo mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, porque quando eu ensino a minha família, meus filhos, a minha esposa, quando você ensina isso, você coloca a tua família toda envolvida, eles vão entender o valor de estar na igreja, o valor de estar na casa do Senhor. Olha que coisa importante, nós precisamos entender isso. Então, irmãos, a obra do Senhor é um fardo leve. Reflita se você hoje está sendo sempre abundante na obra do Senhor. Eu quero que você saia daqui refletindo isso. Eu não quero que você chegue para mim e fale, pastor, onde eu posso trabalhar na igreja? Não é isso. Eu quero que você entenda que Jesus morreu na cruz por você, meu irmão.
Ele pagou um preço. Você estava condenado, morto. Você estava lá, igual Davi fala, num lugar de lixo, jogado, esquecido. Mas Jesus me resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. E esse resgate espera de mim gratidão. Gratidão. É isso que a palavra de Deus diz para mim e para você. Você é grato a Deus? Se você é grato a Deus, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Agora, se você não é grato, você vai viver debaixo de um abuso ou você não vai fazer nada. Mas o problema é com quem? É com o pastor? O pastor tem a responsabilidade de ensinar. O pastor não vai te obrigar a nada. Não vai. Às vezes dá vontade até de obrigar, que é até mais fácil de obrigar, mas não vai. Porque se eu obrigar, eu estou fugindo fora do que a palavra de Deus diz. Tem que partir do seu coração. A sua motivação tem que ser gratidão por aquilo que Jesus fez por você. Pode passar? Vamos estar de pé, irmãos? O departamento de louvor pode vir aqui. E a pergunta para encerrar: como você tem guardado o seu coração enquanto serve ao reino de Deus? Você está vivendo hoje um abuso? Já viveu um abuso? Quem já viveu um abuso espiritual sabe como é difícil curar a ferida. Quem já se machucou espiritualmente, meu irmão, como é difícil. Como é difícil voltar, às vezes, sentar à mesa do Senhor. Como é difícil, às vezes, trabalhar, se colocar à disposição da obra do Senhor. Porque as feridas ainda estão abertas. O machucado ainda está aberto. Mas o convite dessa noite não é para você sair daqui com a ferida aberta, não. O convite hoje é você se reconciliar, buscar o equilíbrio com Deus. Não no extremo de sofrer abuso, que não é isso que a palavra de Deus fala. Mas também não ao extremo de se isolar. O equilíbrio de servir, o equilíbrio de fazer, porque o trabalho não é vão. Nós já desfrutamos desse resultado. E hoje, eu quero convidar você a colocar sua vida diante do Senhor. Você que sofreu feridas, tem feridas, que sofreu esse abuso espiritual, carrega isso com você, você precisa se libertar disso. Não é saudável você caminhar com isso. Não é saudável você ficar caminhando com essas feridas. É necessário curar. É necessário você apagar isso e falar: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ser mais grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero ter gratidão, Senhor. Porque, meu irmão, os dois extremos não te levam para o céu. Não te levam para o céu. É necessário o equilíbrio. Eu quero chamar os pastores e presbíteros aqui que estão à frente comigo. Nós queremos orar por você. No sentido de você colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. E eu quero convidar você que chegou aqui com uma ferida aberta. E eu quero dizer, às vezes, irmãos, eu estou no altar, mas eu ainda tenho ferida aberta. Eu ainda tenho sequelas do passado. Eu fui machucado. Enquanto estiver tocando esse louvor, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos por você. Você colocar a sua vida no altar do Senhor, falar: Senhor, eu preciso viver algo novo. Eu preciso viver essa experiência, eu preciso ir mais fundo, eu preciso buscar. E eu tenho certeza que, abrindo o seu coração, você entendendo o equilíbrio que é a palavra de Deus e que o preço já foi pago por você, você vai viver uma experiência nova com o Senhor. Vamos louvar o Senhor? E conforme o Senhor for te tocando, conforme for o desejo de você vir aqui à frente, fala: eu preciso, Senhor. Eu preciso sarar as feridas do passado. Aquilo que me machucou tanto no passado. Tu és tudo que eu mais quero.
Coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Enquanto está louvando ao Senhor, eu quero que você faça a sua oração ao Senhor. Pai, eu amo sua Abre o seu coração ao Senhor nesta noite. Mostra ao Senhor as feridas que tem te machucado. Teu sorriso é vida em mim. Aleluia, Senhor. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Santo, santo és o teu nome, ó Deus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Louvado seja Aleluia. Glória a o nome do Senhor. Feche seus olhos.